Bom, vamos lá, pessoal. Relações interpessoais. A aula de hoje nós vamos falar sobre relações humanas e autoconhecimento. Bom, quando a gente fala de dinâmica de dar e receber, né, a gente relaciona isso diretamente com relações humanas, né? O ato de dar e receber presente, dar e receber troca de elogio, dar e receber feedback, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua dinâmica, sobre a atividade que você está fazendo. Então, você concorda que relacionar-se bem com as pessoas exige de si uma postura ética? Né? Aqui está uma reflexão interessante. Né? Você se dar bem exige de você uma postura ética. A gente tem o hábito de achar que se dar bem com as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Né? Só que do jeito que você é, pode ser muito agressivo para a cultura da pessoa. Pode ser muito diferente da pessoa, da outra pessoa. Então, relacionar-se bem exige sim uma postura ética, tá? A não ser que as duas pessoas daquele relacionamento, daquela conversa, daquela relação, né, sejam exatamente do mesmo tipo de cultura, mesmo tipo de capacidade, mesmo tipo de caráter, mesmo tipo de ética, aí a comunicação fica paralela, né? Muitas das vezes a postura do outro é um reflexo de nossa própria conduta. Né? Algumas aulas anteriores eu comentei com vocês, né, que se você falar baixo, pausadamente, calmo, dificilmente a pessoa vai chegar, né, gritando com você. Ela vai te responder geralmente, né, da forma com que você se comporta. Né? Por isso, muitas das vezes, né, pessoas que não possuem um autocontrole, quando você chega com autocontrole, você deixa a pessoa numa zona de desconforto muito grande. Né? Muitas das vezes a pessoa fica numa zona de desconforto tremenda, porque você chegou de uma forma, com uma postura, uma forma de falar que é totalmente diferente e desconectado da pessoa que você está se comunicando. Bom, relações humanas. Então, é uma igualdade entre a palavra relações com a palavra humanas. Né? Se está falando de relacionamento, está falando de relacionamento humano. Então, isso está relacionado, essa igualdade está relacionada ao convívio social. Né? Que inclusive a pirâmide de Maslow fala, né, como uma das necessidades de convívio social. Aí você fala, pô, mas eu, na verdade, eu gosto de ficar sozinho. Eu não gosto de gente. Eu gosto de ficar no meu mundo, no meu universo. Né? Mas em algum momento você vai necessitar de pessoas. Em algum momento você vai precisar de relação, né, como um convívio social. Você vai depender de uma pessoa. Né? Ou seja, para algum serviço, para alguma atividade, para fazer junto alguma atividade. Em algum momento você vai precisar. Então, relações humanas é a ciência do comportamento humano. Né? Então, o comportamento humano depende de como você como você se comporta, como você se porta. Então, o comportamento humano está relacionado ao relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal. Né? Intrapessoal, gente, é quando você faz uma autoanálise comportamental. Né? Você faz uma autoanálise comportamental para melhoria ou para interpretação, né, como um caráter ético. Nós chamamos de intrapessoal. Interpessoal é você com, no mínimo, mais uma pessoa.
Então, intrapessoal é o autoconhecimento, a autoestima, né? Então, alto não é de altura, tá? É de interno, igual autoconhecimento, né? Autoestima. Então, olha que interessante. A imagem é uma combinação de percepções. Então, a sua imagem, ela vai ser uma combinação de percepções de como as pessoas te enxergam, né? Aí eu trouxe um exemplo, né, professor, né, a minha profissão, para vocês terem uma ideia. E vocês fazem uma análise, né, na vida de vocês. A sua imagem, como uma combinação, como as pessoas enxergam você. Então, como professor, né, como eu me vejo, como os meus alunos me veem, né? Ah, se é professor, é um cara velho. Né? E como me vejo, se eu sou professor, eu sou um cara sempre jovem. Como a sociedade me vê, como o meu vizinho me vê, como minha mãe me vê e como o governo me vê. Então, a imagem, vou repetir, é uma combinação de percepções, né? Aí vem uma pergunta interessante, já que a gente está falando de autoconhecimento, né? De autoestima, de autorreflexão. Qual a imagem que você gostaria de transmitir? Né? Então, você fazendo uma autoanálise, você fala, caramba, eu sou um cara muito brincalhão, muito bobalhão, e eu zoo com tudo, eu não acho nada sério, para mim tudo é graça. Aí você faz uma autoanálise, né? Caramba, eu estou buscando a profissão X. Nessa profissão X, qual é a imagem que eu gostaria de transmitir? Né? Do brincalhão, bobão, para esse tipo de profissão, eu vou ficar em desvantagem. Então, é uma autoanálise, é um feedback, é um autofeedback. Você interage consigo mesmo para evoluir pessoalmente. O que acontece? Muitas das vezes, né, você vai para um processo seletivo e você tenta mudar a sua característica para o avaliador comportamental acreditar que você não é você, que você é uma pessoa que você está demonstrando naquele momento. Só que o profissional de análise comportamental, na verdade, ele não analisa só você naquele momento. Ele analisa seu perfil social. Ah, mas meu perfil social é bloqueado. Mas ele vê a sua foto, a sua primeira foto. Então já vai traçando o perfil de personalidade, né, de acordo quando o seu perfil não é bloqueado. Ele consegue ver quais os grupos que você segue, né? Então ele consegue fazer uma análise, né, além do que ele está vendo ali. E mesmo assim, o que ele está vendo ali, o profissional trabalha com isso. Ele sabe identificar exatamente quem está naturalmente ou quem está mudando o comportamento para parecer ser outro tipo de profissional. Tá? Então, quem está ali enxerga. Então, a autoanálise, né, esse lance de combinação de percepções, deixa eu voltar aqui. É muito bacana você já iniciar esse processo, né, de auto-reconhecimento, autoanálise, autoconhecimento e lembrar disso daqui. A forma com que você quer aparecer para aquele público-alvo, para aquela empresa que tem que te contratar, para aquele grupo de profissionais, para aqueles colegas de trabalho, né? Qual é a sua postura? Qual é a sua forma de se vestir, né? Qual é a sua forma de lidar com as coisas? Né? Se você sabe seguir regras. Ah, Brian, eu odeio regras, eu odeio leis.
Mas as leis, se não tiver lei, o ser humano é falho. Então, se não tiver lei, a gente não consegue viver em sociedade. Se não tiver regra, se não tiver meta, a gente não consegue organizar a funcionalidade de uma empresa. Né? Então, as regras são importantes, sim, e a gente tem que saber lidar com isso, concordando ou não. Tá? Imagina, a nossa instituição de ensino, ela tem determinadas regras, como tem que funcionar, e eu decido trabalhar totalmente diferente. Método de avaliação, tudo diferente. Imagina o bololô que vai dar profissionalmente, inclusive na cabeça de vocês, que cada professor faz o seu método. Então, a gente tem que se adequar, né, exatamente ao modelo institucional. E isso não é apenas de método de trabalho, mas é o comportamento, a ética, né, a autoanálise, a forma de se vestir. Então, tudo isso é importante. A forma com que a empresa espera que você, a imagem que a empresa espera de você. Não é só a que você deseja transmitir. Bom, falando de imagem. Imagem é a impressão que as pessoas têm de você. O importante é que sua imagem seja um reflexo do que você de fato é. Independente se é baixo, alto, gordo, magro, careca, cabeludo, independente disso. O importante é a sua imagem, que a sua imagem seja o reflexo do que você é. Tá? Ou você sentiu a necessidade de mudar a sua imagem, né? Porque você está entrando num nicho de mercado diferente, então você vivencia aquilo ali. Você muda porque você precisa mudar, porque você quer mudar. Né? Você quer evoluir, aí você muda. E mudar, gente, nem sempre é ruim, tá? Tentar evoluir nem sempre é ruim. O máximo que pode acontecer. Lembra da frase que eu comentei algumas aulas atrás? Né? Quem faz as mesmas coisas obtém os mesmos resultados. Então, se você fizer diferente, vai acontecer um resultado diferente. Se não for satisfatório, você tem a opção de voltar ou você tem a opção de tentar outra forma, né? O importante é que você sempre seja um reflexo do que você realmente é, tá? É uma coisa que está gerando muito problema, essa situação de imagem, né? Porque, olha aqui, ó, imagem é a impressão que as pessoas têm de você. Aí você tira a foto, usa um monte de filtros, né? Emagrecedor ou para engordar um pouquinho. Você usa filtros para ficar mais belo, mais bela e posta em rede social. Então a impressão que as pessoas têm de você é aquela dali. Inclusive a impressão que você tem de você mesmo é aquela. E o que está acontecendo atualmente? Você não vê a mídia falar sobre isso. É um problema muito sério. Tá? Inclusive saiu há pouco tempo aí uma matéria na internet sobre isso. Que está aumentando o caso de depressão na juventude. Né? Está aumentando esses casos. Por quê? Exatamente porque as pessoas não se reconhecem. As pessoas se reconhecem como aquelas imagens que postam na internet, só que na hora de olhar no espelho é outra pessoa. Tá? Isso está acontecendo com artistas, isso está acontecendo com blogueiro, youtuber, isso está acontecendo generalizado. Né? Porque a impressão que as pessoas têm de você, analisando seu perfil, né, na internet, as fotos estão todas maquiadas, né? Antigamente era antigamente não, há pouco tempo até, era uma característica mais das mulheres fazerem isso, né? Hoje em dia você vê os homens usando os mesmos filtros, fazendo as mesmas coisas, né? E está aumentando o índice de depressão, ou seja, a imagem não está sendo um reflexo da pessoa, ou seja, a pessoa não está bem consigo mesmo, né? E a imagem que passa não é o que realmente é. Então, isso é uma realidade, isso aqui é um problema muito sério. Não é que você não possa usar filtros, não é que você não possa usar tecnologia, só que é importante tomar esse cuidado aqui, tá? Porque senão
você entra para o histórico, né, para esse número gigantesco de pessoas que estão passando problemas, inclusive artistas, porque o que posta não é o que realmente é. Tá? A primeira impressão, pessoal, quem estiver online e quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tem a opção de abrir o áudio ou escrever. Então, a primeira impressão, através do contato inicial, né, você tem um impacto inicial que causa ao próximo, né, vai estar condicionado a fatores psicológicos, experiência anterior, né, expectativas e motivação. Então, da forma que a pessoa te vê, ou da forma com que você vê a pessoa, você pode criar conceitos, preconceitos, tá? Preconceito não no sentido de preconceito, mas de preconceito mesmo, ao pé da palavra. Dependendo de como você está psicologicamente, de qual foi a sua experiência anterior, né, com pessoas vestidas ou com aquele tipo de postura, com quais são as suas expectativas, né? Você conhece a pessoa pelo telefone. Aí, a voz, só pela voz e pelo jeito de falar, você imagina uma pessoa. Chega na hora, você vê outra. Né? Então, o impacto inicial causa, né, que causa ao outro, vai estar condicionado a essas relações aqui. Ó. A motivação. Outro ponto. Poderá ser positiva. Né? Haverá tendências de simpatia dos dois lados, que facilitará as relações interpessoais. Ou, quando são negativos, torna-se difícil o relacionamento, trazendo aborrecimentos desnecessários. Vamos pensar isso no ambiente de trabalho. Né? Você chegou para trabalhar numa empresa, você já criou impactos, né, a conhecer determinadas pessoas e você já traçou um preconceito, que esse impacto pode ser positivo ou negativo, já traçou determinados preconceitos e pré-julgamentos. Esse aqui eu não vou misturar muito, não. Aquele ali, pô, bacana. Esse aqui eu vou me dar bem, vou crescer. Pô, aquela ali nem pensar. Aquela ali é fofoqueiro demais. Aquele outro ali também é fofoqueiro demais. Né? Agora, pessoal, eu preciso que vocês abram um áudio para interagir ou vocês entram num acordo e escrevam o que vocês estão vendo nas figuras. São 8 imagens que a gente vai analisar. O que você está enxergando aqui, pessoal? Abre o áudio, que aí vocês falam comigo e interagem. É melhor, porque quem enxergar coisa diferente, interage. E aí, pessoal, estão enxergando o que aí? Ampulheta. Um cálice. Um cálice, ampulheta. Eu vejo uma peça de jogo de xadrez. Uma peça de jogo de xadrez. Você, Júlia? Eu não sei o nome, aquele vaso muito antigo. A Júlia vê vasos antigos. Ah, tá. Eu já conhece como que é? A Júlia vê vaso antigo. Vê vaso antigo. Vaso antigo. É. Olha que interessante. Percebeu o vaso. Ninguém percebeu duas pessoas. Olha aqui. Ah, não. Uma pessoa, olha aqui, ó. Testa, nariz, boca, queixo. Nossa, era um vaso. Não. Era um vaso. Pô, visão na sombra. De fato, tem a imagem de um vaso, né? Parece um cálice, parece uma peça de xadrez, de fato, né? Mas também tem, ela é composta por duas faces. Tá ligado? Parece até um homem essa porra. Vamos para a próxima. O que você vê aí? Eu vejo um homem, um índio, sei lá, um índio. Não foca na parte homem. branca. Não foca na parte branca. Viu um índio? O Caio fez um comentário interessante. Não focar só na parte branca. Para você enxergar mais coisas. Foi a Maria que falou que enxergou um índio?
Eu vi um homem normal, um homem. Parece alguém puxando um muro. Shurek. Não, puxando o olho, não. Tá fechando. Pichando o muro? Ah, sim. Porra. Ah, Alguém pichando um muro. parece, verdade. É interessante. Parece não tem barro. De fato, dá para enxergar uma pessoa aqui sim. Dá um Não é carinho. bem pichando o muro, seria um esquimó. Olha o casacão dele aqui, ó. Com, com Ah, aqueles pelos para fora, assim, é verdade. Pô, de verdade. frente para cá. E realmente parece um índio. 10. Imagem 3. Ih, agora eu vi umas 3 coisas diferentes. O que vocês estão enxergando aí, pessoal? Uma montanha. Não pintou essa porra, pinta a mão pra cá. Ah, Parece aquele Pokémon, aquele ao de princípio eu pedra. vejo uma mulher. Só tem uma base assim. Igualzinho, mané. Alguém enxergou uma mulher. Ao princípio uma mulher, só que eu consigo ver umas outras coisas aí, eu só não sei o que é exatamente. Nova, uma mulher mais nova ou uma mulher velha? Uma mulher mais nova. Não, Tinha não é isso não. abstrato, isso sim. Pra Mané, mim é mais nova. São 2 olhos isso aqui. Porra. Parece macabro. Parece que é o nariz, ó, e a boquinha aqui, os olhos. É verdade. Olha o cabelinho. Caralho. Black Que é Power. cabelo de Elvis. Já começaram a identificar. Cabelo de Elvis. Tem uma mulher velha aqui, ó. Cabelo, narigão, os olhos, a boca, o queixo. E tem uma moça nova com o rosto virado para trás, ó, pro lado de lá. Cabelo também, um negócio na cabeça, né? Os ombros, tá vendo? Virada com o rosto para lá. E o queixo aqui, ó. Nariz, olho, boca tá para lá e o queixo. Enxergaram isso? Mulher corcunda. Sim, sim. Beleza. Imagem 4. Uma O rosa. que você enxerga? Uma rosa. É uma rosa. Uma rosa. Mas. E algumas deixa eu ver. folhas aqui do lado. Isso aqui, pelo que eu me lembro, é erva, né? É Não, quase. erva. Ai, não, as Não é erva. folhas. Essas são ervas. Não Erva? é. Erva, acho que Eu é. li é a Não, folha deve da ser só Acho a que é. planta da folha, da flor mesmo. Então, tem que prestar atenção nas imagens que estão ocultas aí dentro dessa imagem. Tem que ver outra coisa. Não, tá vendo aqui atrás, ó? Parece até aqueles troços de igreja. Não é falar que tem uma rosa e um quadro. Uma rosa e uma planta verde. Não. Não, tem Cultura. mais. Analisa Só não sei o que é. a imagem. Cultura, chefe. Uma floricultura antiga, né? Pra ter Depois que você acha a outra imagem, você vê que está muito descarado. Na verdade. nada a ver uma coisa. Eu só consigo Ficar ver. atrás de uma coisa na frente. Não, mas. Eu ficar atrás parece ser muito antigo. E a flor tá ali. O que é isso aqui? Isso deve fazer parte. Sei lá, eu Mano, sou cego, não consigo. Não sei, eu só consigo ver a Eu flor. faço também. O Ítalo não está enxergando nada de diferente aí, não? Olha a floricultura, chefão. Diferente não tô, não. Ninguém está enxergando o casal? Uma escolha na cara. Cavalo? Um casal de namorados. Ninguém está enxergando o casal? Cadê o casal? Eu já tô vendo uma fada já. Olha aqui, ó. Olha no meu mouse aí mostrando. Olha o casal de namorados. Ah, tá Ah, se aí. abraçando no meio. Ah, Exatamente. Ah, agora eu tô vendo. Por isso que eu comentei que, na verdade, depois que você enxerga o casal, é que você vai ver que está muito descarado. É. Né? Tá muito na cara da imagem, mas a gente foca em outros pontos. Cacete. O maluco é bravo. E agora, pessoal? Cavalo! Essa é fácil. Não, não é, pera, não é. Não é um cavalo. Não é. eu juro que eu tô vendo alguma coisa, mas até agora eu não sei o nome. Um cavalo pode ser um cavalo, mas pode não ser um cavalo, né? Isso que o Caio quis dizer. Aham, não é um cavalo. Não é. Não pode. Não, o cavalo é um bode. E aí, pessoal, qual é a segunda imagem? Unicórnio. Um cavalo em si está bem destacado, né? Unicórnio. Está bem destacado. Porque um cavalo é uma imagem que aparece aí. E a outra imagem? Não sei. Vocês estão fazendo igual o da Rosa. Vocês estão se prendendo no óbvio.
Vocês não estão parando para prestar atenção nas características da imagem. Lembra que eu falei, enquanto vocês estão analisando para ver qual é a outra imagem que aparece, eu vou fazer um comentário. Lembra que eu falei ainda Mas com agora cabelo aqui, que um avaliador comportamental, ele percebe características em você, por mais que você tente esconder? É basicamente o que a gente está fazendo nessas imagens, né? Você, mesmo tentando criar uma determinada imagem, se você não vivencia aquilo ali, o avaliador vai enxergar em você essas imagens ocultas, né? E vai saber traçar o seu perfil. Não enxergaram outra imagem? Eu tô vendo uma perna ali, mas só isso. Só. Uma perna? Aqui, ó. Tem uma Aqui. coisa no teste do cavalo. Aqui. Eu vejo uma perna, mas só isso. Bom, se a gente virar Vou ter que virar ainda. a imagem, Ah, eu já vejo Sabe. outra coisa. olha o saco. Vou Pô, parar. mas, pô, é sacanagem. assim. Mas aí tem que virar. Aí de virar é foda. Olha a imagem de cima agora. Vê se você não enxerga um sapo aqui, ó, virado para Pô, baixo. pior que é papo 10, pior que é verdade mesmo. Puxa, mesmo, chefe. Ah, Tá vendo na cabeça? Entendeu como é que o lance da percepção é importante? Só que a única diferença é que o avaliador comportamental ele só faz isso, né? O avaliador comportamental, o cara tem técnicas para isso. Então, eles vão enxergar isso aqui muito mais fácil do que a gente. Peguei os outros. Mais uma imagem. Ah, Não tem imagem 6 aqui. Pulou para 7. O que vocês enxergam dessa imagem aqui? eu vejo linhas horizontais e verticais. Só. Tá, linhas horizontais e linhas verticais. Só isso? Aí eu vi na diagonal também. Mas Na verdade, não tem nenhuma vertical e horizontal, né? de verdade. Todas estão na diagonal. não, aqueles tronquinhos que estão nas linhas diagonais. São árvores tiradas de distância. Árvore da distância. Ó, foca a tua visão nessa imagem que você vai perceber. Só olhar por alto você não percebe, mas foca na imagem que você vai perceber. O que você está vendo de diferente aí? Vai passar ali? Você olhar e falar, pô, isso aqui tá esquisito. Pinguim. Onde você Ao focar na imagem, Não faço ideia. você percebe que tem linhas retas e linhas tortas? Foca na imagem agora que você vai focar. Dá a impressão de que tá torta, mas dá pra gente saber que ela tá. Que as linhas são paralelas. Aham. Então, Eu vou puxar. você enxerga linhas paralelas, mas se você focar, você enxerga algumas linhas tortas e outras linhas paralelas. Sim. Então, essa é a ideia. Aí você focou na mesma linha que você viu torta, depois você presta atenção, ela está paralela. Aí essa linha que você viu torta, essas duas você enxerga, presta atenção, está paralela. Então você enxerga linhas retas e enxerga linhas tortas. Isso foi. E a última imagem, pessoal, o que vocês enxergam daí? Tem setas. Vamos lá, Ítalo, acerta uma aí, Ítalo. Tem seta, tem casa, tem tudo isso. Tem seta verde e amarela. Tem seta por dois, por dois de seta. Exatamente. Se focar somente nas setas verdes, você não presta atenção na seta amarela. Parece que o amarelo é o fundo. Se você só focar apenas na seta amarela, parece que o verde é o fundo, né? Então, se você não focar em nada, você enxerga as duas setas, as verdes e as amarelas. Exatamente. Tá? Você vai ter setas para a direita e setas para a esquerda. Perfeito, pessoal. Bom, encerrei a dinâmica das imagens. Se vocês quiserem desligar o áudio, depois, se eu precisar, eu peço para ligar de novo. Bom, o mapa, né? Vamos fazer a lógica do mapa. O mapa não é o território, tá? Então, a visão do real. Então, assim como o mapa,
não é um território, na sua essência, nós operamos, né, no mundo através de uma representação que fazemos do mesmo. Você pegou um mapa do seu bairro, não é um território, ele é uma amostra daquele território, né? Então, nós operamos no mundo através de uma representação do que fazemos. Então, nós fazemos o mapa. Como a gente quer, quando nós queremos, nós temos uma postura e queremos mostrar outra, a gente faz essa mesma teoria do mapa, né? Nós mostramos uma parcela, um fragmento, mas na verdade nós somos compostos por um todo. Então operamos através dos nossos mapas. E cada um de nós tem o seu mapa que difere de uma pessoa para outra. Então, mapa é a nossa interpretação da realidade que varia de pessoa para pessoa. Assim sendo, cada um de nós tem o seu próprio mapa, né, que nos guia em nossas ações e julgamentos, né? Aquela série, aqueles livros do Sherlock Holmes, ele trata o Sherlock Holmes como um profissional perfilador, né? Vocês conhecem Sherlock Holmes? Já ouviram falar? Trata um profissional como um perfilador, ou seja, ele traça perfis de acordo com o que ele vê, né? E ele, ou seja, uma série de livros, né, e que existe algumas séries de TV, desenho animado sobre Sherlock Holmes, e todos eles tratam, né, porque são derivados dos livros, das histórias de Sherlock Holmes, eles tratam como o Sherlock Holmes, ele como um mapa mental. Exatamente isso daqui, né? Então, ele é um perfilador, né? Ele traça perfil dos assassinos de acordo com o que ele vê nas cenas dos crimes, né? E ele, com a experiência dele, ele faz uma espécie de transe, né? De meditação, que ele entra no mapa mental dele para poder visualizar, né? Ele fotografa mentalmente determinadas cenas, todas as situações que ele vive. Então, quando ele precisa acessar alguma informação dessa, ele acessa pelo mapa mental, né? Então, por isso que a ideia aqui de cada um de nós tem o seu próprio mapa que nos guia em nossas ações e nossos julgamentos. Então, as nossas ações e julgamentos, elas ocorrem com base com a experiência de vida que a gente tem, que é uma espécie de mapa mental. Tudo que acontece na sua vida, seu cérebro memoriza. Algumas coisas você esquece, né? Mas em determinado momento que você precisa daquela informação, você busca no mapa mental e traça uma determinada ação ou julgamento, ou até pré-julgamento, né? Agimos de acordo com o nosso mapa. E o nosso mapa tem que tomar um cuidado, né? A gente está naquela era das fake news, né? Virou moda falar fake news. Quando você recebe uma informação errada e você absorve aquilo ali, vai para o seu mapa mental. Em um determinado momento que você precisa utilizar, vem como um pré-julgamento. Só que essa experiência de vida, ela não foi vivida. Ela foi lida ou ouvida ou visualizada de forma que foi transmitida a você de forma equivocada. Então, seu mapa mental absorve de forma equivocada. O seu mapa mental, ele não julga o que é certo e o que é errado. O seu mapa mental é uma espécie de banco de memória, que o que você observa armazena no banco de memória e quando você precisa, ele busca a informação no banco de memória. Aí é que você vai pré-julgar ou julgar, né? Julgar com base no que você sabe, pré-julgar no base no que você não sabe, ou voltando ao julgamento, julgar com o que você
acha que sabe por conta de uma fake news. Tá? Então, o mapa mental, ele não julga. O mapa mental é como se fosse um banco de memórias, que as suas experiências são armazenadas lá, determinados momentos caem no esquecimento, e quando você precisa, você busca no seu mapa de memória, tá? No seu mapa mental. Por exemplo, você não está vivendo uma atividade que você viveu na sua infância. Então, nesse momento, você não está lembrando da sua infância. Mas, a partir do momento que eu falar infância ou falar alguma coisa que remeta o que você viveu na infância, aí é natural que você busque na sua memória essa imagem. Né? Então, em princípio, você acha que você esqueceu, que cada dia é um novo dia para você, mentalmente, mas acontece alguma coisa que você busca na sua memória aquela informação. Tá? Então, o mapa mental ele é uma característica, tá? Repetindo aqui, é uma interpretação da realidade e varia de pessoa a pessoa, porque varia com a sua vivência, com a sua experiência. E lembrando que o mapa não julga, ele apenas armazena informação, né, de acordo com a sua experiência. Tomar ação e julgar, aí é você pegando a informação do seu mapa mental e você interpretando ela. E você age ou julga ou pré-julga. Então, formação do mapa, né, de caráter acumulativo. De 0 a 8 anos, né, que é faixa etária, comportamento e influência. De 0 a 8 anos, o seu comportamento é dependente, investigador. Quem te influencia é família. Então, de 0 a 8 anos, você depende da sua família e a criança está no caráter investigativo, ela está conhecendo as coisas. Né? Por que de cada coisa? De 8 a 12, está no caráter descobridor e curioso. Né? Você passa a procurar saber sobre as coisas. Né? E a influência já está mais relacionada à escola, à religião, família também, tá? Obviamente. De 12 a 16 anos, o comportamento é mais introvertido ou extrovertido, né? Depende de como, de 0 a 12 anos, foi desenvolvido isso. Você vai ser mais introvertido ou vai ser mais extrovertido, né? Você vai estudar ou você não vai estudar. Você vai dar ou não vai dar valor à família. E a maior influência, ó, amigos, ambiente, classe social, é o maior. Não é que não tenha influência da família, tem. Não é que não tem influência da escola, tem. Não é que não tem influência da religião, tem. Ah, eu sou ateu, não tem problema, entra nesse grupo aqui também, né? Religião e não religião. O caráter, a religiosidade, gente, você não precisa ter religião para ser uma pessoa religiosa. Tá? É bem importante enfatizar isso, tá? Religião não precisa, você ser uma pessoa religiosa não precisa de ter religião. Você ter uma criação de religiosidade não precisa ter religião, tá? Você tem muito ateu que é uma pessoa religiosa, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Até porque eu não sou uma pessoa profissional da área de conhecimentos de religião. Conheço bastante, mas não sou especialista. Então, esse caráter aqui de 12 a 16, né, eu acho que é a faixa etária de vocês, talvez. Eu não sei se tem alguém acima de 16, mas aqui, ó, alguém escreveu sim. Ó. Mas aqui, ó, introvertido ou extrovertido, estuda ou não estuda, dá ou não dá valor à família. Então, esses aspectos aqui, nessa faixa etária, tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Muitas das vezes, determinados amigos podem ter culturas diferentes e te seduzir a entrar na cultura deles, no ambiente deles, né?
E isso pode ir de contra tudo que você aprendeu de 0 a 12 anos. Né? Então, você pode estar indo de... Poxa, você é uma pessoa introvertida, mas você estudava, você dava valor à família. Aí entrou num grupo de amigos que eles são totalmente ao contrário, extrovertido, não estuda e também não dá valor à família. Então você tem que tomar cuidado a não absorver o que tem de ruim, mas sim pegar o que tem de bom e separar o que tem de ruim. Né? Aí você faz uma evolução de uma forma mais correta. E se você é muito introvertido, você se treina, é uma questão de habilidade, para ficar pelo menos um pouco extrovertido, né? Para você não ser... O extremismo, gente, é um problema muito sério, né? A pessoa ser muito extremamente introvertida é ruim, extremamente extrovertida é ruim. Então, o equilíbrio é a perfeição nesse caso aqui. Dar valor à família é indiscutível, né? Você, se não der valor à sua família, você perde tudo que tem relacionado a boas maneiras e bons costumes. Escola não te ensina isso, tá, gente? Ter caráter, bons costumes, isso tudo é ensinado pela família. Escola é uma doutrina, assim como uma religião, tá? De 16 a 25, desejo de realizações e conquistas, né? A fase de realização afetiva. Então, influência, o amor, o emprego, né? Então, de 16 a 25, você quer realizar coisas, você quer conquistar coisas, você está nessa fase. De 25 a 35, né? Plena realização profissional. Isso aqui é falando generalizando, tá, gente? Que tem muita gente que está lá embaixo e se acha ainda entre 12 e 16. Tem muita gente que está na outra ponta e se acha de 12 a 16. Né? Se acha adolescente. Adolescente é outra categoria de comportamento, porque é uma fase mesmo, tudo é uma fase. Eu, por exemplo, de 12 a 16 anos, eu era uma pessoa extremamente irritante, extremamente fria, né? E não fazia questão nenhuma de amigos, de nada. Eu era uma pessoa congelada. Eu parecia uma pessoa velha, de 12 a 16 anos. E fui aprendendo a lidar com isso com o passar do tempo mesmo, né? Isso é questão de fase. Eu era introvertido, né? Hoje em dia eu me considero, né, mais extrovertido do que introvertido, por mais que eu tenha essa postura, né, mais reta, né, mas eu já sei lidar muito bem com isso daqui. Em relação a estudar, né, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de fazer outras coisas ao invés de estudar. Surfar ao invés de estudar, jogar bola ao invés de estudar, né, ouvir música ao invés de estudar, mexer com som ao invés de estudar, brincar ao invés de estudar. Só que eu sempre senti a necessidade de saber das coisas. Então, eu preferia surfar, preferia andar de skate, andar de bicicleta, mas eu não deixava de estudar. Preferência é diferente do que fazer, né? Então, eu estudava porque eu gostava de saber das coisas. Então, eu sempre lia jornal, desde de adolescente, lia jornal, lia revista. Depois, com a evolução dos telefones, né, dos celulares, e virou smartphone, lendo notícia digital. Então, eu sempre estudo muito, estudo o tempo todo. O tempo todo eu sou igual a vocês, sou igual a aluno. Né? Então, o tempo todo eu estudo porque eu gosto de saber das coisas. Então, de 16 a 25 já falamos, né? Desejo de realizações e conquistas, realização afetiva. De 25 a 35, plena realização profissional, forte ligação afetiva ou nenhuma ligação afetiva, né? Está relacionada à carreira, à família, mas não a família seus pais e irmãos, mas família, esposa e filhos, marido e filhos, né? Então, de 25 a 35, significa que você está caminhando a evolução natural, né? Você já tem um nível de experiência, de amadurecimento, você já tem um nível de educação,
de instrução, né? E você está lidando com isso. De 35 a 50, né? Consolidação dos objetivos. Ou seja, todas as metas que você tratou na sua vida, de 35 a 50, elas vão começar a ser atingidas, né? Então, você vai mudando a influência mais forte sobre a família. Então, você já atingiu os seus objetivos e você passa a se realizar com os objetivos que a sua família atinge. E maiores de 50 anos, comportamento é de sensação de ter que realizar mais para autoafirmação ou querer provar para o próximo que consolidou os objetivos, né? Ou seja, a influência maior da sociedade, tentar mostrar para o próximo, né, que conquistou ou que tem mais a fazer, que ainda está apto, né? Em relação ao emprego, né, a gente vê várias matérias falando, né, que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de arrumar emprego, né? Então, tem necessidade de continuar realizando outras coisas ou provar para a sociedade que tem a capacidade de continuar trabalhando. Em determinadas funções, ao menos, né? Então, a formação do mapa da pessoa começa exatamente na influência e vai pelo resto da vida. Por isso, pessoal, que de 0 a 12 anos tem uma importância muito grande, tá? Porque de 0 a 8 anos vai te dar experiência para passar por essa fase de 12 a 16 anos, que é uma fase bem mais difícil, né? Você está absorvendo um bombardeio de informações que você não tinha maturidade para absorver até os 12, né? Até os 11, ao menos, né? Então, de 12 a 16, você tem um bombardeio de informações, de tecnologias, de amigos, de ambiente, classe social, você tem um bombardeio de coisas. Então, de 0 a 12, é muito importante, né, o cuidado para que você passe por de 12 a 16 de uma forma mais técnica, mais profissional, absorvendo o que tem de bom e desprezando o que tem de ruim, né, nessa fase. E isso será muito fundamental para a tua evolução de 16 a 25, né? Para conquistar, por exemplo, eu entrei para a faculdade com 17 anos, minha primeira faculdade, terminei com 20. Eu, com 17 anos, eu era o mais novo da sala, e os meus colegas, a maioria eram velhos, e quem não era velho era militar, né? Foi uma turma que tinha muitos militares, muito. Então, o pessoal era muito mais bem formado e mais experiente, né? O pessoal era daqui, ó, de 25 para cima, né? Na casa dos 30 para cima. Então, era uma diferença muito grande. Então, isso, para mim, acabou sendo bom, porque foi me moldando e fui adquirindo experiência. E o pessoal comentava, pô, cara, para quem entrar para a faculdade agora, cara, pô, você tá muito novo, cara, vai curtir a tua vida. E eu vendo o pessoal com 50 e poucos anos fazendo a primeira faculdade, pessoal com 40 e poucos anos fazendo a primeira faculdade. E a minha pré-criação foi tão boa que na minha adolescência eu só pensava em conquistar, né? Ou seja, a minha fase de 16 a 25, eu já estava na minha pré-adolescência. Então, quando eu cheguei na minha fase de 16 a 25, eu já estava mais evoluído, né? Então, quando eu cheguei a 17 anos, eu já estava mais evoluído em relação a desejo de realização de conquistas. Ou seja, com 17 anos eu passei para a faculdade e eu corri atrás, estudei muito para conseguir, trabalhei para pagar a faculdade, estudei muito para conseguir conquistar coisas mais rápidas na minha vida, né? Então, obviamente, que você acaba antecipando determinadas situações, né, por você estar evoluindo de certa forma mais rápido. Ou seja,
Essa fase aqui, ó, de consolidação dos objetivos e sensação de ter que realizar mais para uma autoafirmação ou provar mais, isso aqui para mim vai chegar mais cedo, né? E não como a generalidade, mais do que 50. Então, a formação do mapa da pessoa começa na infância e vai pelo resto da vida. Esse mapa, ele vai nortear a pessoa no seu modo de vida e comportamentos em todos os contextos. E poderá haver algumas alterações neste mapa desde que a pessoa aceite novos valores. Isso aqui é muito importante, novas crenças no transcorrer da sua vida, né? Ó, ele vai nortear, né, no seu modo de vida e comportamentos. Então, se a sua infância ou a sua adolescência for muito fora de um mapa natural da vida, né, se os seus valores, se tudo isso não existe, ou se os seus valores é tendendo mais para o lado negativo, isso vai te nortear a um modo de vida diferente, né? E poderá haver algumas alterações nesse mapa. Você não precisa ser uma pessoa extremamente correta ou extremamente errada, né? Politicamente correto, politicamente errado. Você, na verdade, você está em constante evolução, desde que você aceite novos valores, né? Então, isso aqui é importante para aquela pessoa que acha que todo mundo tem que ser da forma que ela é, tem que viver da forma que ela vive, né? Todo mundo tem que se adequar à estratégia dele. Por exemplo, o homem casou e acha que a mulher tem que ser do jeito dele. A mulher casou e acha que o homem tem que ser do jeito dele. Ou namoro, né? E acha, na verdade, você tem que aceitar novos valores, você tem que fazer uma mixagem, né, para você ter um relacionamento interpessoal meio a meio, mais condizente, e você ir evoluindo, você aprendendo novas coisas, novas crenças e por aí vai. Ah, isso significa que eu tenho que aprender novas religiões? Não, novas crenças, né, no transcorrer da sua vida. E um meio eficaz de entrar em sintonia com uma pessoa é exatamente compreender o seu mapa e saber interpretá-lo, né, aceitando como ele é, sem querer impor seu próprio mapa. A pessoa tem o mapa dela, você tem o seu mapa. Você não precisa impor ela, você pode debater, você pode trazer a sua experiência, a pessoa trazer a dela, né? E com isso você aceitar o que agrega valor, né? Ou seja, você estaria aceitando novos valores e novas crenças. Poxa, eu enxergo dessa forma. A pessoa enxerga de outra forma. Ou deixa eu ouvir. Poxa, eu entendi. Então, a forma que eu interpretava isso daqui, na verdade, agora eu interpreto de outra forma. Que às vezes não é como a pessoa quer, mas como uma mixagem de informação, né? Vamos puxar o ponto da política que a gente vive hoje em dia. Nós temos a extrema esquerda e a extrema direita. Não adianta o extremista esquerda e o extremista direita, politicamente, achar que a sua opinião vai mudar totalmente a do outro. Que é exatamente o que acontece. As pessoas tentam mudar a opinião do outro. Só que é uma realidade totalmente diferente que o extremista esquerda venera e que o extremista direita venera, né? Suas experiências são totalmente diferentes. Então, o ponto interessante é exatamente esse. É quando você ouve o diferente e absorve o que tem de bom, né? Então você deixa de ser extremista e você fala, poxa, na minha ideologia tem isso aqui de bom, tem isso aqui de ruim. Na ideologia do próximo tem isso de bom e isso de ruim. Então eu vou fazer uma mixagem. Eu vou pegar o que tem de bom na minha ideologia, vou pegar o que tem de bom na outra ideologia e vou ter a minha forma de ver a política, de aceitar a política, de conviver com a política, né? Isso não deixa de ser uma forma de politicagem, né? Você aceitar valores, ouvir, né? E interagir o que é certo, o que é errado. Não é que o extremista vai mudar o conceito do outro extremista, isso nunca vai acontecer. Mas quando você para ouvir e absorve, né, e você aceita o que tem de bom,
Você pode continuar desprezando o que tem de ruim, mas aceita o que tem de bom. Você entra numa espécie de equilíbrio. Você consegue entender os dois lados. Pelo menos parte, né? O que tem de bom nos dois lados. Então, o autoconhecimento, pessoal, ele está relacionado àquela pergunta: quem sou eu? Que o que você apresenta para fora, na verdade, é o seu consciente. E o que está guardado no seu mapa é, na verdade, o seu inconsciente. Né? Então, o que você apresenta para o mundo externo de quem é você, na verdade, é um fragmento condensado de suas experiências vividas, desde 0 anos até a idade que você tem. As experiências que você viveu. Tanto é que tem muito, você vê muito jovem. Vamos usar um contexto social. Você vê muito jovem que é mais cabeça, mais experiente, mais vivido do que muita gente mais velha. Né? Você vê muito jovem com mais coisas a falar, né, do que uma pessoa mais velha. Você vê muita pessoa mais velha se sentindo, achando que é adolescente. A experiência de vida que ela tem é muito limitada. Não é que a pessoa mais velha tem que se vestir igual ao velho. Não, não é isso. Só que a pessoa mais velha com experiência limitada e a pessoa mais jovem, né, com muita experiência, cria esse embate. Tá? Vamos pensar numa pessoa mais velha com experiência limitada. O iceberg aqui embaixo vai ser pequenininho. Ou seja, o que vai mostrar para cima vai ser menor ainda. Vê se faz sentido para vocês. Agora, se você tem mais experiência de vida, mais vivido, por isso que aquelas faixas etárias, né, até 16 anos é muito importante. Se você tem uma experiência bem vivida ali, dali para frente o seu perfil, né, de autoconhecimento, ele vai ter um inconsciente muito grande, muita bagagem, e você vai filtrar, né, para demonstração do seu caráter, de quem é você, com base em toda a sua experiência. Então, seu mapa mental, em determinadas situações, você busca no inconsciente. O cérebro possui 100 bilhões de neurônios. Sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Para vocês terem uma ideia, a nossa capacidade de acesso, né, ao cérebro gira em torno de 10%. Você pode procurar, jogar no Google depois e procurar vídeos sobre, né? Então, a capacidade humana ainda tem muita coisa. Ou seja, quanto mais você lê, quanto mais você vivencia a cultura diferente, quanto mais você viaja, né, você aumenta essa capacidade de experiência. Então, você tem mais informação para acessar no seu mapa mental e criar julgamentos, pré-julgamentos, com base no que você conhece. Né? Então, a nossa capacidade de acesso ao nosso cérebro ainda está em torno de 10% da capacidade. Né? O ser humano ainda não tem... Você vê que os gênios, né, chegam o quê? A 16% da capacidade, 15% da capacidade. Os gênios da nossa história ainda tem muita coisa para a gente saber desenvolver. Então, quanto mais você treina, quanto maior a sua habilidade, né, maior a capacidade de acesso, né, ao cérebro e acesso a esse mapa mental. Então, isso é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, pessoal, é o diálogo interno consigo mesmo. Aí você fala, caramba, pô, então tem que ficar conversando comigo? Não de forma tão direta. Mas não deixa de ser. Então, o único caminho capaz de atingir o autoconhecimento é a profunda reflexão das experiências obtidas na sua vida.
Então, quanto mais experiências boas você vive, né, experiências ruins, se você descartar e absorver o que tem de bom e trazer experiências boas, você aumenta o seu autoconhecimento. Ah, mas eu tenho que viver experiência ruim também para viver autoconhecimento. Depende. Depende. Por exemplo, você precisa usar drogas para saber o quanto as drogas fazem mal? Não, não precisa. Né? A informação está disponível para a gente. Você precisa usar alucinógeno para dizer que não é bom? Não precisa. A informação está disponível para a gente. Né? Então você pode procurar saber, você pode ler, você pode conversar com pessoas que você vai adquirir a mesma experiência de saber o que é bom e o que é ruim. Tá? E sem contar que quando você fala de neurônio, de acesso, a droga ela te limita nisso aqui, né? Obviamente. Isso não é o julgamento do Brian falando não, tá? Isso é científico, tá? Isso é comprovado. Então, é a profunda reflexão das experiências obtidas na vida, pois podemos analisar nosso comportamento e compreender nossas ações. Né? Ah, Brian, pô, então eu entendi o que você está falando, eu preciso fazer meditação. Vou procurar um lugar de meditação. Tá aí. É uma ferramenta. Tá? É uma ferramenta. Se você, em determinados momentos, você refletir sobre sua vida, refletir sobre a sua história, né? Buscar na memória acontecimentos, buscar na memória sensações, você vai estar, de certa forma, treinando essa habilidade. Né? Treinando a acessar o seu mapa mental. Então, quanto mais você treina, né, analisa, avalia o que é bom, o que é ruim, você está treinando o acesso à sua memória. Isso, inclusive, te ajuda a estudar para uma prova, por exemplo. Porque se você está treinado a absorver, você, em uma leitura da aula, assistindo a aula, ouvindo a aula, você vai memorizar de uma forma mais eficaz e vai acessar essa informação de forma mais eficaz também. Autoanálise. Pessoal, tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Autoanálise. De onde vim, onde estou, para onde vou. É uma boa autoanálise. Né? Você lembrar o que você viveu, as experiências que você teve, você fazer uma análise do que você está vivendo no momento, não no momento agora, nessa sua idade, nessa sua faixa etária, o que você está vivendo, o que você está adquirindo de experiência, né, de vivência, e aonde você pretende chegar. Porque muitas das vezes você pode ter iniciado mal, está evoluindo bem e traça uma trajetória, ou você pode ter iniciado bem, está fazendo muita coisa de errada e você pode mudar, né, ou permanecer errando, né, para o decorrer da sua história. Então, grandes problemas, como reagir? Grandes oportunidades, como reagir? Grandes erros, por quê? Né? Competências e talentos usados em cada uma dessas situações. A gente consegue fazer, né, um aprendizado. Poxa, eu vivi grandes problemas, o que eu fiz? Pô, podia ter feito diferente. Né? É claro, não se culpe com o que você fez, porque você não tinha a experiência que você tem hoje. Né? Só que hoje você tem a capacidade de analisar o que você fez e entender que você poderia fazer diferente.
Então, é uma experiência, né? Você agiu, deu certo ou deu errado, e você faz uma análise. Se acontecer de novo, a experiência que você tem. É o que vai ditar como você vai agir. Tá? Uma oportunidade, como reagir? Poxa, apareceu uma oportunidade boa na minha vida, eu desprezei. Poxa, se aparecer outra oportunidade na minha vida, eu vou fazer uma análise diferente. Poxa, eu errei feio. Por que eu errei feio? Poxa, porque eu fiz isso, isso e isso. Agora eu tenho maturidade para enxergar por que eu vacilei. Poxa, então eu sei que eu não posso vacilar dessa forma de novo. Né? Então, a humildade, ela acaba se tornando importante quando você faz uma autoanálise. Né? E não imaginar que a gente sempre acerta, sempre acerta, sempre acerta. Então, nós temos que ser humildes conosco mesmo e fazer uma autoanálise para entender, né, exatamente responder aqueles porquês. Então, no contexto de humildade, aprende a fazer silêncio íntimo e convive consigo próprio. Propõe-te espaço mental, ao mapa mental, para o exame das suas necessidades, reflexão sobre a sua existência, equilíbrio dos seus valores íntimos, e se você, né, é aquele que identifica os seus reais recursos, você vai saber aplicá-lo. Então, seria as respostas aos porquês. Né? Como reagir? Por que eu reagi dessa forma? Grandes oportunidades, como reagir? Por que eu reagi dessa forma? Grandes erros, por que eu cometi? Né? Então, quando você entra no conceito de humildade, é que você consegue acessar o seu mapa mental e ter recursos reais para aplicar, né? Uma visibilidade do que você errou, o que você fez, como você fez. Não é se culpar. Né? Você não tinha a experiência que você tinha hoje, que você tem hoje, mas é saber refletir. Então, essa autoanálise ela é importante, sim. Se tratando de relacionamentos, né? Relacionamento consigo mesmo, chamado de autoestima, a gente acha que autoestima é de estima alta, né? Não, não é. Autoestima, você está falando intra, né? Isso que a gente chama de baixa autoestima, né? Pô, baixa autoestima, não. Porque não é de estima alta, né? É estima interna. Você, né? Sua autoestima. Você tem uma excelente autoestima, você tem uma baixa autoestima. Uma alta autoestima, uma baixa autoestima. Com o próximo, né? O relacionamento de socialização. Poxa, Brian, mas eu não gosto de pessoas, eu não gosto de socializar. Mas vai chegar determinados momentos da sua vida que você vai ter que socializar. Quando você precisar de um hospital, você vai ter que socializar. Se precisar de um trabalho, você vai ter que socializar. Ah, Brian, eu quero ser autônomo, eu quero trabalhar sozinho. Mas você vai lidar com pessoas, você vai lidar com clientes. Né? Ou você vai ser terceirizado de uma empresa. Então, você vai lidar com os dois lados. Com quem te contrata e com quem você presta serviço. Né? E, no caso de espiritualidade, né, com a divindade. Que aí cada religião trata, né, a divindade com um nome diferente. Né? Então, aqui exemplo com Deus. Mas pode ser Alá, pode ser qualquer outro. Poxa, Abraão, eu sou ateu. Mas a espiritualidade, ela não precisa se apegar a um ser supremo. Né? Você pode interpretar a espiritualidade como uma religiosidade. Né? É claro que quem é uma pessoa que tem religião é uma pessoa que treina a sua espiritualidade. Né? Então, é uma pessoa que tem ferramentas para a sua espiritualidade. Então, acreditar nas coisas, acreditar que vai dar certo, acreditar nas coisas. Então, isso aqui é bem importante para relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Ok, pessoal?
Então, eu vou estar encerrando a aula de hoje. Tá? Alguém tem algo a declarar? Alguma dúvida?